A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre, para toda eternidade. Hoje é quinta-feira, com muita chuva na capital paulista, mas o Senhor é bom o tempo todo, Ele é maravilhoso e por isso, meus irmãos, nós estamos aqui, porque a bondade de Deus, ela tem nos alcançado dia após dia. A palavra de Deus se encontra no livro de Zacarias. Zacarias, louvado seja Deus. Zacarias capítulo 10. O cuidado do Senhor por Judá. Ouça esse louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Vestido em glória, toda a criação se curva diante dele. Anjos proclamam, santos se rendem. O Cordeiro é Diz assim o texto sagrado. Peço aos irmãos que compartilhem, deixe o joinha e curte compartilhando nos status, no grupo da família, dos irmãos, dos amigos. Tá bom, meus irmãos? Zacarias capítulo 10 diz assim: o cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do tempo e dá as plantas do campo, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Amém, meus irmãos? Esta é o texto sagrado, é a palavra de Deus, é a vida do rei de Sião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as promessas do Senhor, elas virão em nossas vidas. Uma das promessas de Deus é que o Filho de Deus, Cristo, ele virá buscar uma igreja. E essa igreja é uma igreja lavada e remida no sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, trazendo pelo nosso irmão Zacarias, ele está dizendo: eu tenho cuidado do meu povo.
Eu quero ter um zelo especial por cada um deles, por cada nação. E aqui especificamente ele está falando de Judá. Especificamente de Judá. E ele está dizendo assim, ó, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Peça o Senhor, olha só, peça ao Senhor chuvas de primavera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que envia a chuva, é Ele que envia os trovões, é Ele que dá plantas ao campo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, para mim e para você, Ele está dizendo, ó, peça ao Senhor chuvas de primavera. E quem é que nos dá tudo isso? Quem é que nos concede todas essas maravilhas? Todas essas coisas preciosas? É Deus, irmãos. E ele está dizendo, Zacarias está dizendo assim, ó, peça ao Senhor. Se nós pedirmos bem, nós iremos ser abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E ele está dizendo assim, ó, e lhes dá planta no campo. Porque os ídolos falam mentiras. Olha só, os ídolos falam mentiras, né? Louvado seja Deus. Os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que traz é vão. Aí eu te pergunto, o que esperar de uma pessoa umas qualidades dessa? Ídolos. Você tem algum ídolo? Você conhece alguém? Então, aí voltamos lá em Salmo 1. Aí o Senhor diz assim, feliz é aquele que não se assente na roda dos escarnecedores e não segue o conselho dos ímpios. São esse tipo de pessoas, meus irmãos. O ímpio em si, ele não tem nada para oferecer. Ele não tem nada para te dar. Nada. Ele tem um bocado de palavras vãs, palavras vazias, palavras que não vai trazer benefício nenhum para a tua vida. Mas louvado seja o nome de Jesus. Graças nós temos o nosso Deus. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, Ele cuida do teu filho, da tua filha, do teu neto, do teu esposo, da tua esposa. Ele está dizendo, eu cuido do meu povo, eu cuido da minha herança. E nós somos a herança de Deus. E por que nós somos a herança de Deus? Porque nós somos, louvado seja Deus, servo do Senhor, filho do Deus Altíssimo, o nosso Cristo, meus irmãos. Ele nos ama de tal maneira que ele tem uma promessa, a maior promessa, meus irmãos. Você sabia me dizer qual é a maior promessa na tua vida? Qual é a maior promessa na minha vida? A maior promessa de Cristo é levar todos nós para bem pertinho dele. Mas naquele grande dia, louvado seja Deus, Jesus Cristo, ele virá e arrebatará a tua igreja, que somos nós, eu e você. Então ele está dizendo aqui, ó, porque os ídolos falam mentiras. Esquece essa raça de ídolos. Os adivinhadores têm falsas visões, engano, mentira,
não acredita em ídolos, não acredita em visões de adivinhadores, que eles não têm nada para nos oferecer. E contam sonhos enganadores. Olha só, não acreditar em ídolos, não acreditar em adivinhadores e não, louvado seja o nome santo do Senhor, e os enganadores. O consolo que traz é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Olha, irmão, olha a diferença. Hoje nós somos servos de Deus. Pela graça e a bondade do Senhor, Deus constituiu homens para poder liderar a tua igreja aqui na terra. Deus constituiu homens, né, para cuidar do seu rebanho. E quando eu falo homens, é no geral, tá bom? Homens no geral, tanto mulher, né, tanto homem, mulheres de Deus, abençoado pelo nosso Senhor. Então, Deus incumbiu uma missão para estas pessoas, que é levar e conduzir o rebanho do Senhor até o final. Louvado seja Deus. Aí, para e pense comigo. O que seria de mim? O que seria de nós como igreja se não tivesse um líder espiritual para cuidar de cada um de nós? É por isso que aqui o Senhor, ele constituiu pastores para cuidar do rebanho. Mas muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas, tem aquele grupo, aquele rebanho, que não querem ser cuidado pelo pastor, pelos pastores que Deus constituiu aqui na terra. Aí perece, passa luta, passa provação, come ou alimenta todo tipo de palavras, alimenta todos os tipos de palavras. Aí eu te pergunto, se você for convidado para uma casa, você vai comer qualquer alimento? Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, todos nós precisamos ser pastoreados por um pastor. Todos nós precisamos. Porque quando chegar o momento difícil, né, nós iremos chegar assim, meu pastor, preciso de uma palavra, estou passando por esta situação, por isso e por isso. Ele vai poder nos orientar. Mas se você não tem um pastor para te orientar, como é que faz? Qual é a confiança que você vai ter? Chamar uma pessoa qualquer, um desconhecido. Como é que você pode contar os teus segredos, né, para uma pessoa que você não conhece? Mas se você tiver o seu pai, né, na fé, o pastor ali, você pode contar com ele, você pode confiar nele. Louvado seja Deus, e ele vai te orientar, ele vai te conduzir ao caminho certo, que é o Senhor. Contra os pastores acende a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Contra os pastores maus, Deus agirá. Ele agirá a meu favor e a teu favor. Deus está dizendo assim, ó, eu vou cuidar do meu rebanho. Eu vou cuidar da minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E Deus, ele nos ama, meus irmãos, que ele tem esse carinho, esse zelo por mim e por você.
E é por isso que ele sempre prepara esse momento para nós estar meditando na palavra de Deus e orando por todos aqueles que precisam dele. Você precisa? Eu preciso também. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Medita na palavra de Deus. Zacarias capítulo 10, que vai falar sobre o cuidado do Senhor por Judá. Ou seja, o cuidado de Deus por mim e o cuidado de Deus por você. Louvado seja Deus. Vamos estar orando a Deus, pedindo a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, crendo no milagre, crendo na vitória. E lembrando, meus irmãos, que sábado é a nossa grande vigília. A missionária Elba estará ministrando a palavra de Deus ali na igreja dependente de Cristo. Tem muitas pessoas abençoadas que virão, muitos irmãos, levitas, né? Servo de Deus, serva do Senhor, vai vir louvar a Deus e nós iremos passar ali algumas horas na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai assinar a minha e a tua vitória em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar e bendizer, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe a vida desta irmã, destes irmãos. Eu oro pela minha esposa, pela saúde, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, pela nossa liderança, pela vida do nosso pastor Batista, Elane, pastora Solange, pastora Dualdo, pastora Joana. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, Pai. E em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Dorival. Toma, Senhor, a vida do teu filho, Pai, nesta manhã. Visita a saúde dele, Pai, das plantas dos pés à cabeça, arrancando, Senhor, todo mal, arrancando toda enfermidade, que esse espírito da morte venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pela vida da nossa irmã Thalita, do Estevão, da Helena, do Rony. Que Deus abençoe Cristo Jesus, nossa irmã Tailine, em nome de Jesus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Eu creio, meu Deus, meus irmãos, que hoje é dia de livramento para as nossas vidas, para a vida dos meus irmãos. E Deus está ministrando ao meu coração, dizendo que está dando um grande livramento. Louvado seja Deus para a vida da nossa irmã Taline, minha prima, irmã da Thalita, filha da nossa pastora Solange. Deus está dando um livramento para a serva do Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja dependente de Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus, a minha sogra Ana, os meus cunhados. Louvado seja Deus, Aguinaldo, Marquinhos, em nome de Jesus. A nossa irmã Neres, que Deus abençoe, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Toda a sua casa, toda a sua família. A nossa pequena Helena, filha da Tamires, que Deus abençoe a Tamires, Vinícius. A nossa irmã Angélica, lá na Bahia, que Cristo Jesus os abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Meu amigo Fred, que Deus abençoe o Lipinho e toda a sua casa, toda a sua família. Juliana, que Jesus abençoe você, dê saúde, livramento, hoje e sempre. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluias, ó Espírito Santo da verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe a nossa irmã Jane, em nome de Jesus, a Rafinha, ali da Igreja Dependente de Cristo, nossa irmã Gorete. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe
o grupo dos varões de Cristo. Louvado seja Deus, cada um dos irmãos. Deus abençoe o grupo das irmãs do Círculo de Oração. Lembrando que hoje é culto com as irmãs, quinta-feira abençoada. Em nome de Jesus, as crianças, os jovens, os adolescentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Eu creio na bênção, eu creio no poder da palavra de Deus para com o povo do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Meus irmãos, lembrando que sábado tem a nossa vigília. Então, conto com a presença dos irmãos. Se o Senhor permitir, vamos ver se a gente consegue novamente gravar, né? Fazer a live ali da nossa vigília. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos digam amém. Meus irmãos, se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando por todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, aqueles que eu não consegui lembrar os nomes, que o Espírito Santo ele possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Medita na palavra de Deus, livro do Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 10, no seu versículo 1 ao versículo 3. E Deus vai continuar ministrando nos nossos corações. Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.